Uma salva de palmas para o Senhor. E hoje, excepcionalmente, não é ceia, né? Mas nós temos um grande pregador. Quem será? Quem será? O pastor dessa igreja, o pastor Roberto. Ele não aguentou depois da missão que nós fizemos, o Senhor falou com ele, e ele tinha que trazer a mensagem que está no coração de Deus. Amém? Vamos orar por ele. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, o teu filho, o teu servo essa noite, que tem uma palavra vinda do teu coração, do teu trono. Pai, eu tenho certeza que essa palavra veio do teu coração para nós, que o Senhor venha estar usando ele, faz transbordar o teu vaso essa noite e nos enche, Senhor, que os nossos corações sejam terrenos férteis, aonde ela vai frutificar, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor esteja convosco. Amém. Essa viagem marcou a minha vida. Eu já fiz algumas viagens missionárias, mas o movimento, a presença do Espírito Santo, a direção que Ele deu nessa viagem, foi tomando vários caminhos e nos impactou. Quem foi na viagem conosco soube que, quem me conhece, eu não gosto de fazer muita coisa programada quando é viagem assim. Senão tu não deixa fluir o Espírito. Nós só programamos a passagem de ida e de volta. E hotel. O resto foi no fluir das águas. E foi muito impactante que nós pensávamos algo na reunião, Deus direcionou para outro. Nós fomos para a missão achando que ia investir num lugar e estamos investindo de outra forma. Foi sobrenatural. E quando eu estava indo para Pesqueira, para Papagaio, eu escutei um hino que eu quero parabenizar a equipe Louvor. Dá uma palma para a equipe Louvor. Que eu escutei e comecei a chorar. E o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração sobrenatural. Sobrenatural. Que foi a canção que eles cantaram aqui. Se a tempestade vier me afogar. Eu não vou cantar porque vocês acabaram de cantar. E comecei a chorar. E o Espírito Santo revelou algo ao meu coração, onde que eu fiquei impactado da revelação que Ele trouxe na minha vida através dessa música. Por isso que eu mandei a música para ele e falei, eu quero cantar essa música nesse domingo. Então foi para o repertório e foi maravilhosa. Por quê? Porque eu não aguento mais falar sobre Pedro sobre as águas. Essa passagem está cansativa. Está cansativa para mim, que comecei a caminhada há pouco tempo, para o pastor Luiz, que já está na caminhada aí há 30 e poucos anos. Já escutou essa mensagem quantas vezes, pastor? Muitas vezes. Eu não aguentava mais ouvir Pedro e Josué. É duas mensagens que todo mundo escuta e fala, e Pedro andou sobre as águas, mas Deus trouxe algo ao meu coração, pastor. No Pix. Na viagem eu comecei a chorar, eu comecei a ser impactado. Por quê? Porque nós sempre ouvimos falar, não, Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar. Mas aqui teve uma chave, por isso que eu pedi para cantar essa música, que foi nessa ministração. Porque eu entendi algo diferente sobre essa mensagem dessa vez. E eu comecei a compartilhar num posto de gasolina, nós estávamos lá. Falei com o pastor Vinícius, o pastor Marcos, e comecei a dividir o que o Senhor ministrou ao meu coração. Essa passagem tem uma chave poderosa que veio ao meu coração. Por quê? Quem chamou Pedro para andar sobre as águas? Pessoal, vocês escutaram 100 vezes, não sabem quem chamou? Quem chamou Pedro para andar sobre as águas? Jesus. Então Pedro foi ao caminho que Jesus chamou ele. Ele estava aqui, sou Pedro, e estava Jesus chamando. Então Pedro estava indo na direção e no propósito certo, porque foi Jesus que chamou. E ele começou a caminhar, e todo mundo já ouviu falar, a tempestade bateu, e ele se afogou. Só que aqui eu aprendi uma chave poderosa.
Jesus tinha compromisso com Pedro, porque Pedro estava indo ao que o Senhor mandou e chamou ele a fazer, ao destino e ao propósito que ele chamou, porque senão Jesus não teria compromisso com Pedro. Mas o compromisso que Deus tem comigo e com você, se você está indo ao destino e ao propósito e ao caminho que Ele te chamou. Porque senão nós pedimos, Deus me socorre, mas eu não te mandei nem tu ir ali. Não quer dizer que Jesus não vai te socorrer, mas o compromisso é, se você está indo no que Ele te chamou a fazer. E essa mensagem foi muito profunda para mim, porque toda a vida eu falo, não, Deus vai te socorrer. Mas tu estava em outra direção, Ele está aqui, tu está lá, vai demorar para vir um socorro. Às vezes Ele deixa você se afogar até um pouquinho mais. Então, o compromisso que Jesus tem contigo, se você está indo no seu destino certo. Fala para o teu irmão, você está indo no destino que Jesus te chamou? Essa é o segredo. E quando eu estava sendo ministrado e essa viagem impactou muito ao meu coração, eu quero trazer uma mensagem que é uma parábola que nós conhecemos, alguns de longe, alguns vai escutar a primeira vez, mas uma palavra que eu não lembro de ter pregado aqui nessa igreja, ou alguém ter pregado, que é do bom samaritano. Quem conhece essa passagem? Amém? Vem aqui dar uma palhinha, Tiago. Não, estou brincando. Amém? Só para quebrar o gelo. Fala o que o Senhor ministrou contigo nessa palavra. Eu quero ler com você Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta Jesus disse, agora vem a passagem. Estamos na mesa, está no NVI ali também? Não? Tá. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltante. Esses lhe tiraram as roupas, espancando-no e se foram, deixando quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Fala, passou para o outro lado. Essa foi a posição do homem. E assim também um levita, quando chegou no lugar e viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem. E, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. Fala para o teu irmão, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Essa mensagem teve a ver com a missão que nós fizemos. Aqui tinha sacerdote, eu vou falar aqui uma linha não tão teológica, mas seria um pastor, uma pessoa que representava, uma pessoa que tinha um compromisso de ajudar as pessoas. Mas esse que era para ser, desviou. O levita, podemos dizer, o homem que cuidava da casa do Senhor,
Porque às vezes as pessoas falam que é só músico. Não, ele tinha outra função. Mas essa pessoa também que era cristão e era chamado para cuidar de pessoas também, o quê? Desviou. Esse destino, eu tive lá pessoalmente, Jericó a Jerusalém. Ele fala e desceu porque Jerusalém fica geograficamente tipo Curitiba. E Jericó fica aqui em Joinville, então tem que descer só serras. Que dá aproximadamente aí umas 3 horas de ônibus. Então, de carro e de a pé seria muito mais. Então, ele destaca que era um caminho bem longo. Só quando nós saímos, nós sempre estamos ocupados. A nossa mente está sempre ocupada. E o que era que Deus nos chamou para fazer, nós nunca temos tempo. E por que a parábola, eu quero expressar que sempre quando Jesus quer falar sobre parábola, quer ensinar algumas coisas para nós. Por que ele fala sobre o sacerdote e não falou outra pessoa? Porque aquele que era para estar ajudando não estava. Aquele que era para estar fazendo o que Jesus chamou não estava, não quis fazer. E eu olho essa mensagem e às vezes falo, pô, cara sem noção, que era para fazer. E a pergunta que eu quero fazer para você. Você tem ido para o outro lado? Ou as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para você ajudar, vocês têm ajudado? Ou a tua correria faz você não querer perder tempo com essas pessoas? Porque Samaritano perdeu tempo. Ele enfaixou, ele parou tudo o que ele estava fazendo. Porque para você cuidar de alguém, perde tempo, investe tempo. Não tem a ver com recurso, porque nós olhamos nessa palavra que o samaritano tinha dinheiro. Eu poderia ter pagado alguém, ei, eu passei por lá, cheguei no meu destino, eu passei por lá, eu vou pagar para tu ir lá socorrer. Ele fez isso? Não, ele foi, porque a obra que o Senhor nos chamou para fazer, é nós que temos que fazer. A missão que Deus colocou na sua vida, é eu e você que temos que fazer. Então nós temos que identificar quem Deus tem colocado na sua vida, se você tem feito isso. Porque aqui foram os assaltantes, e eu quero trazer os assaltantes para a vida de hoje, Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E hoje ele tem deixado pessoas com feridas. Hoje os assaltantes é o diabo e as feridas são o quê? Pessoas desanimadas, em depressão, pessoas com casamento destruído. Existe a mesma história no dia de hoje, pessoas passando por uma luta financeira, uma luta na área com os filhos, uma luta com doença, na justiça. E o que nós temos feito, o que Deus tem colocado, porque essas pessoas nós temos na nossa casa, no nosso convívio. Por que eu falo isso? Porque nós temos que ajudar quem Deus colocou no nosso caminho. Muito tempo atrás as pessoas perguntavam, por que vocês não fazem a obra do Senhor aqui em Joinville? Claro, tem gente aqui para fazer, porque Deus colocou no meu caminho, no caminho da BNTC que vocês oram, aquela comunidade. Poderia ser outra, tem pessoas aqui necessitadas. Não precisava só ser oncologia, pode ser hospital infantil, não precisava ser o Paraguai, mas é quem Deus coloca no teu caminho para ajudar. E é esse que nós temos que socorrer, porque o samaritano não sabia que essa pessoa estava em dificuldade. Ele começou na sua estrada e de repente ele viu, então atravessou no seu caminho. A pessoa atravessa no seu caminho e você identifica se quer investir tempo ou não. Por isso que no envelope da igreja, me dá um envelope aqui rapidinho. Aqui. O financeiro veio até mais rápido, já acha que é oferta. Foi o primeiro a levantar. Aqui, ó. Cada um contribui segundo tiver um propósito no seu coração. Então vem uma recomendação na parte B. Não com tristeza, por necessidade, ou porque ama a Deus com alegria. O que em algumas versões está nem por necessidade, nem por histórias. Porque se nós ajudar todo mundo que pede no Instagram, é dia e noite, é gente com câncer, precisa de uma vaquinha para comprar, precisa disso para comprar, e nada contra. Mas o que Deus tem colocado para você fazer, começa no caminho que você está traçando. Eu não imaginava conhecer esse ministério, conheci esse ministério lá nos Estados Unidos. Onde que tu conhece o ministério? Nos Estados Unidos, era impossível. E eu perguntei, a pessoa que estava cuidando
que me falou desse ministério era uma missionária. As duas faziam faculdade juntas. Uma, o pastor mandou para Flórida e outro foi para o sertão. Se eu sou essa missionária, eu falei, não foi Deus que me mandou para o sertão. O meu chamado era na Flórida. Cuidado, Mickey. Porque lá tem prosperidade, ali tem necessidade. Mas quando eu ouvi falar sobre essa história, mexeu ao meu coração e eu quis conhecer. Por quê? Porque nós não temos que ter mente de ofertante, nós temos que ter mente de investidores. Fala para o teu irmão, nós não temos que ter mente de ofertante, mas sim de investidor. Qual é a diferença de investidor? Investidor quer colocar o dinheiro e multiplicar, é assim ou não é? Só que às vezes nós somos ofertantes, nós ofertamos em vidas que Deus não mandou, porque pediram para nós, por isso que não é por histórias ou por necessidade. Ele fala, não é por necessidade, mas sim o que Deus coloca no seu coração. E eu, desde quando me conheço como cristão, eu para investir meu dinheiro, eu quero que o meu dinheiro tenha retorno na vida das pessoas. Eu quero que o meu tempo tenha retorno na vida das pessoas. Pegamos muitas pessoas aqui e graças a Deus nós investimos tempo e hoje estão dando fruto. Quantas pessoas aqui que nós investimos e tem dado fruto, a sua família, a sua descendência já? Porque a pior coisa que tem é você trabalhar, você investir e depois não ver resultado. Põe o tema da minha mensagem lá, mídia. Falta 10 minutos, meu tema ainda não foi. Tá aqui, ó. Mão estendida, vida transformada. É isso que Deus nos chamou para fazer. E quando nós olhamos o que é investimento, o que é a única coisa que nós não temos de retorno, que vai acabar tudo que você investe. Se eu doar R$1.000 agora, eu posso ter 10, certo ou errado? Posso. Se eu investir 1 milhão, eu posso ter 2. A única coisa que nunca vai voltar é o quê? O quê? O tempo. Se eu investir um dia numa pessoa, esse dia nunca mais vai voltar. Não vai aumentar minha conta lá. Porque se fosse assim, nós íamos investir 10 anos, 20 anos e aumentar. Então o que te custa hoje não é o dinheiro que você investe, mas o tempo. Fala para o teu irmão, não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com o tempo. Porque é a única coisa. Nós fomos lá viajar. Foi 4 dias, é isso? Quanto? 4 dias. 4 dias. Céu, Davi, é 4 dias da mão quase cheia. 4 dias. Esse 4 dias não vai voltar mais. Mas sabe o que é bom? Quero falar para você. Esse 4 dias vai estar lá no céu como um galardão. E a minha petição hoje é o que você tem deixado para colher na eternidade. E é sobre isso que eu quero estar falando com você hoje. Eu, como estou com o microfone, sou pastor presidente, aumenta 5 minutos lá. Hoje em dia, não muda as coisas. O bom samaritano, a passagem existe hoje. Porque hoje na sua família tem alguém que precisa de um abraço. Hoje a pessoa que trabalha com você precisa de um abraço. Precisa de uma ligação sua. Só que o nosso tempo é tão corrido, nós estamos tanto atrás de coisas que nós não temos tempo para investir em pessoas. Nós não temos tempo de investir na igreja. E eu quero ser melhor ainda. Nós temos que se importar com a dor que o meu irmão está sentindo. O samaritano se incomodou com a dor que o irmão estava sentindo. Esse é o sentido da vida. E às vezes você vem para a igreja e não se preocupa com a dor que o irmão está sentindo. Como assim, pastor? Eu não visito ele? Não. Só o fato de você não estar numa escala de alguma coisa na igreja, vocês não estão sentindo a dor do irmão que está fazendo a pipoca para você. Está fazendo uma escala gigante, você está comendo a pipoca e você não está numa escala. Não está numa escala de pessoas agora, exatamente agora estão cuidando do seu carro lá fora. Em nome de Jesus. Está lá certinho? Tá. Tem pessoas cuidando do carro. Pessoas fizeram um café para você ali atrás, prepararam aquela mesa. E isso é a dor do meu irmão. Pô, eu vou fazer parte dessa comunidade que eu quero ajudar. Isso é se incomodar com as pessoas, porque já teve vezes
que o Luizão ficou aqui, a Cleide fazendo um domingo sim, um domingo não poderia estar sentado aí. É verdade ou não é? E hoje eles estão aí, estão fazendo alguma coisa? Então, Então. Por quê? Porque nós não sentimos a dor do outro. Nós queremos saber da nossa vida. Isso é muito importante. Por quê? Porque o que nós ouvimos nessa missão, irmão, e eu quis ministrar nessa noite, foi quando estávamos... Para vocês entenderem geograficamente, eu devia ter pedido um mapa. Aqui é Pesqueira, que é uma cidade já do interior do Pernambuco. Aqui é um vilarejo chamado Papagaio. E em cima do Papagaio tem o Periquito. Não. Tem ainda Massaranduba e Salobro. E eu quero falar porque eu fui ministrado em Salobro. Quando eu vi aquele pastor, Valtério, sofrendo, sem recursos financeiros, sem recursos humanos, só para mandar uma mensagem. E ele começou a chorar quando ele testemunhou que um telefonema mudou a vida dele. Um telefonema lá dos Estados Unidos falou: ei, tu é importante, aquilo mexeu com ele. Não teve a ver com a oferta, porque a pessoa também, ele ficou no mesmo cenário de guerra. Mas é você se importar com o próximo. É isso que faz toda a diferença. É isso que é uma igreja que eu quero, que nós se importamos com o próximo. A dor da irmã é minha dor, a dor da missionária é minha dor, a dor do pastor Giovanni é minha dor, a dor da sua família é a sua dor. E eu quero continuar ministrando, porque toda a vida que Jesus ministra aos nossos corações, ele só fala sobre pessoas. Ele só fala sobre pessoas. Ele só veio para fazer as pessoas enxergar, andar, mudar de vida. Ele nunca ministrou: você vai ter uma vida próspera, que isso aí é momentâneo. A vida da gente é uma roda gigante. Eu já estive lá embaixo, eu já fui lá em cima e já desce. A vida é uma roda gigante, nós passamos o tempo aqui. E eu comecei a observar que o ambiente que nós estamos nos deixa triste ou alegre. Sabe por quê? Porque a pessoa que estiver triste com a vida, a partir de hoje, eu quero dar uma passagem para Salobro. Ficar uma semana lá, porque lá eles não têm água. Lá eles não tinham recursos, lá não tem nada. Quando você sai daquele ambiente, você vem para Joinville, para o Recife, que dá 200 e poucos quilômetros, já muda. Tu olha assim um contexto social gigante, prédios valorosos na beira-mar, em seguida alguém não tem água. E eu comecei a pensar na minha mente santificada, se nós todos evangélicos, eu não quero falar de católico, não quero falar de espírita, só nós evangélicos, se nós se uníssemos financeiramente, nós mudaria a nação. Com o tanto de dinheiro que entra nas nossas igrejas, nós mudaria a nação. Pessoas não passariam mais sede, pessoas não passariam mais fome, pessoas teriam tratamento. Sabe o que é? Nós estamos querendo enriquecer demais e se preocupar com menos com as pessoas. Eu estou pregando para mim, se você estiver também recebendo, venha para a sua vida. Às vezes as pessoas falam: eu não tenho, mas tu trocou de carro. Às vezes as pessoas falam: tá difícil para mim, mas está com iPhone. Lá, o pastor Valtério marcou muito a minha vida, porque nós estávamos saindo de Salobro, nós paramos numa panificadora que essa irmã doava biscoito para a igreja. Ela doava biscoito, eu falei: vamos lá comprar biscoito, vamos. E de repente o pastor Valtério, a minha reunião, quem me conhece, eu tinha que fazer reunião, não tinha tempo. E daí eu botei o pastor Valtério, a pastora Socorrinho e o pastor Tony, fui nesses destinos já fazendo a reunião deles. E fui ver qual era a necessidade. Porque na visão do pastor Tony, era água para o pastor Valtério. Só que lá está tendo problema, sabe com o que, irmão? Com drogas. Drogas no sertão dele. Fala, por quê? Porque lá não tem fiscalização. Lá nós não encontramos uma polícia. Se alguém matasse alguém na cidade, não tinha um cangaceiro para botar ordem lá. Não tinha um médico lá, um chamado para medicina lá. Eu falei para Isa, tu imagina tu ser médica aqui? Tu vai tratar do prefeito, vai tratar
do vereador, vai tratar de tudo, tu vai ser a maior clínica da cidade. Mas o chamado pastoral dela falou que é Joinville e Jaraguá do Sul, mais ou menos. Porque é assim que nós fizemos. Ninguém quer se formar em medicina e ir lá para aquele sertão que não tem ninguém. E isso é a nossa vida. Só que isso é a nossa vida do próximo também. Mas nós podemos mudar a história. Fala para o teu irmão, você pode mudar uma história. Nós podemos mudar a história de alguém. Eu vejo pessoas desenvolvendo um chamado pastoral. Porque nós fomos evangelizar. A carência das pessoas, pastor Luiz, era tão grande que pedia para orar dentro de casa. Entra aqui, ora. Olha a carência das pessoas. Lá saiu o pastor Jaime, que foi chamado para orar. O pastor Christian. Lá virou tudo pastor. E graças a Deus, porque eles oraram em nome de Jesus. Só que tu vê a carência que as pessoas têm de quê? De pessoas. Lá, o Jaime não fez um pix, o Dudu não fez um pix. Ninguém fez pix para ninguém. Mas as pessoas queriam se sentir o quê? Amadas e cuidadas. E que Deus possa estar levantando essa igreja com pessoas que cuidem um dos outros. Que Deus possa estar nos mandando recurso para nós mudar a vida de pessoas. Esse é o sentido. E essa parábola tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje. Porque em algum lugar da sua família tem alguém precisando de um abraço. Eu fico olhando porque às vezes nós não temos tempo nem para a mãe, para o pai. Mãe não fala glória a Deus. ou fala Jesus. Não. Porque eu tenho um tio na família, o tio Júnior, que quando eu ouço falar dele, eu fico com vergonha de ser filho, que ele está todo dia lá cuidando da mãe dele. Está todo dia carpinando com a mãe, olhando, e a mãe dele, que é minha avó, já tem mais de 90 anos. Só que ele entrega o que? O tempo. Esse tempo dele não vai voltar mais. Mas é o único sentido da vida, entregar tempo. Se ele fizesse um pix para minha avó, de todo dia R$1, a avó não ia ter valor. Por quê? R$1 não mudaria em nada, ia ter R$30, mas é o tempo que você entrega. Por quê? Se você fazer um pix de 1 bilhão para Deus, não tem interesse. O que ele tem interesse é você investir tempo com outras pessoas. É isso que impressiona. Por isso que eu queria ministrar sobre missões. O bom samaritano. É o que nós somos. Porque esse exato momento tem pessoas feridas. Aqui na igreja. Nesse exato momento tem pessoas no seu trabalho. E quem você deve ajudar? Aquele que o próprio Jesus colocou no seu caminho. O ferido que o Senhor colocou no seu caminho. Eu vejo pessoas cuidando e me emociona. Pessoas que não são parentes cuidando dos outros como se fosse. Porque amar o próximo não tem a ver com o sangue. Amar o próximo tem a ver com a alma. Amar o próximo não tem a ver com o sangue, do meu sangue. Tem a ver com a paixão que eu tenho pelo outro. E amar a Deus é amar o próximo como a si mesmo. O amor ao próximo demonstra com atitudes. Mateus 22, 39. E segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor vai além das nossas palavras. Fala para o teu irmão: o amor vai além das nossas palavras. Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, não for acompanhada de obras, será morta. Pessoas que têm fé, mas não faz a obra, a fé é morta. A fé você tem que demonstrar. O que você ajuda o outro tem que ser demonstrado. Ajudar o próximo vai além das diferenças do que nós pensamos. Eu não preciso pensar igual ao irmão, eu não preciso ter o conhecimento dele. Nós temos uma tendência que é do próprio inimigo, não conviver com pessoas que pensam igual a nós. E eu tenho que conviver com as pessoas que pensam igual a nós, porque isso aí é o ponto de vista. Isso eu sempre ensino como ter o ponto de vista da pessoa. Você tem que ter duas fases para entender o ponto de vista da pessoa. Vem aqui, pastor Giovanni.
Amém? Não está combinado. É porque eu olhei pro pé dele e comprou um tênis com 5 centímetros mais alto, irmão. E não adiantou de nada. Amém? O que é ponto de vista? Eu tenho que tomar essa atitude. É o pastor Giovanni está falando, eu quero ficar falando o que ele está falando. Eu quero interromper ou mostrar meu ponto de vista. Então você tem que fazer um norte. Eu venho aqui do lado, fica aí, pastor. O pastor Giovanni fica falando e eu estou enxergando o que ele está enxergando. Porque eu estava no mesmo ambiente, na mesma ótica, só que o que eu estava vendo é a mesma coisa que ele está vendo? Não, eu estou vendo a bateria, ele está vendo as guitarras. Então o que eu faço? Eu vou na direção dele, entendo o que ele quer me mostrar e vou virando devagarzinho com o meu ponto de vista. Às vezes esse ponto de vista não convence numa discussão, mas convence com a atitude. As pessoas te seguem por atitude, não é pelas palavras que vocês falam. E daí tu vai virando, e vai virando, e vai mudando, e ele vai vendo fruto, até que ele tem o mesmo ponto de vista nosso. Pode sentar, pastor. Amém. Isso, o Xande um dia fez uma pregação, só que nós não queremos ter esse tempo, nós já ficamos falando, eu não quero nem perder tempo com o pastor Giovanni. E na verdade, o que o diabo não quer é que você mude o ponto de vista das pessoas. Porque no ponto de vista que você está enxergando, é o que Deus está mostrando. No ponto de vista que você está enxergando, é a direção que Deus tem para a nossa vida. Só que nós temos que investir tempo para conseguir fazer essa pessoa virar. Às vezes com oração, às vezes com amor. Tem uma frase que a pastora Isabel me ensinou, porque eu sempre queria convencer pessoas na discussão. Não sei se é o sangue réis. Os réis são assim? O Cunha é de certeza. O Cunha é ou não é, tia Ilse? Já olhou? Eu sei ou não sei? Não, nós queremos. Só que o que convence pessoas é o amor. Fala para o teu irmão, o amor constrange. O amor constrange as pessoas. Tu amar, se nós temos que amar o nosso inimigo, que já é difícil, imagine quem nós gostamos. Nós temos que amar o nosso inimigo, e olha como é tão doido o negócio, que ele fala que você não deve nem trazer oferta aqui, se você está de mal com alguém. Não precisa trazer dinheiro, só que nós vivemos uma vida, eu faço tudo certinho, eu faço o cara que se vire. Não. Você tem uma função na terra, mudar o ponto de vista das pessoas, porque Deus te chamou para esse caminho, para essa direção, e Deus quer levar essa pessoa para essa mesma direção. Por isso que nós temos que abençoar quando a pessoa quer se aproximar de Cristo, senão nós vamos só dar assistência. Porque a pessoa está necessitada, ela não está com Cristo, daqui 5 meses ela vai estar o quê? Necessitada do mesmo jeito. A pessoa está com o casamento destruído, ela não tiver com Cristo, daqui 5 meses o casamento vai estar o quê? Destruído também. Porque é só Cristo que muda a nossa história. É só Jesus entrando que muda a nossa história. É só assim. Por isso que sempre quando você quer ofertar da vida de alguém, faça um teste. Eu estou falando que eu tenho esse princípio. Ajuda. Não oferto. Eu quero fazer um negócio, eu quero que você vá domingo na igreja. Eu não tenho recurso, não se preocupe. Eu pago o Uber teu. Daí a pessoa vem um dia, na outra ela já não vem nem pagando o Uber. Então ela quer se aproximar de Jesus? Não. Vai dar certo, pastor, na tua experiência? Não vai. Porque você quer mais que a pessoa dê certo do que ela mesmo. Então, eu só invisto em sonhos que a pessoa sonha. Eu quero falar para o teu irmão, só invista em sonhos. Que pessoa também sonha, que a pessoa também sonha. Porque às vezes eu quero que a pessoa viva uma vida melhor do que ela mesma quer viver. Eu faço um esforço gigante. Presbítero Dudu, faço um esforço gigante, mas ela não quer viver isso. Se isso desse certo, alguém que queira que eu emagreça, vai caminhar no meu lugar. Vai na academia no meu lugar. Vai dar certo? Se desse, eu ia pedir para os magrinhos, Bino. Quem mais aí? No batalhão. Você aí corre e anda, não dá certo. E não adianta. O Bino não corre, não adianta.
o Davi, ir lá todo dia cedo, pastor, vamos caminhar? Pastor, eu estou aqui 5 horas da manhã, mas eu não levantar, eu não vou viver o sonho que ele sonhou. E o que eu quero falar para você, invista em pessoas que querem mudar de vida e viver o sonho que você está projetando. Senão vai ser tempo investido em pessoas que querem e nós não acessamos. Essa passagem do bom samaritano. Quando eu olho isso, eu vejo que eu escutei uma frase muito importante que mudou meu jeito de pensar. Aqui. Nenhuma corrida jamais foi vencida na primeira curva. Quando nós começamos uma corrida, ou vemos uma corrida, ela nunca e jamais vai ser vencida na primeira curva. Mas a corrida pode ser perdida na primeira curva. As pessoas podem se perder e acabar com a corrida na primeira curva. A vida é assim. Por isso que quando eu vejo pessoas, eu não quero viver isso, está tudo certo para mim. Eu acho que aqui é assim, está tudo certo. Eu quero o resultado da pessoa, se o sucesso dela é do meu lado, não é do meu lado, se é na minha igreja, não é. Eu quero que a pessoa desfrute o que Deus tem. E como nós vamos saber se vai dar certo? Se daqui tanto tempo a pessoa mudou de vida. Se a pessoa está feliz, o casamento feliz, os filhos felizes. E é isso, por isso que eu quero ensinar você a ser investidor do reino. Porque as pessoas que nós fomos lá nessa missão, e todo mundo viu aqui, são pessoas que têm sede do Senhor. Pessoas apaixonadas pelo reino. Eu vejo a missionária Socorrinho. 28 anos, era isso, é? 28 anos, irmão, naquela cidade. Só que a cidade para nós já é deserta e não tem nada. E ela olhou para mim, quando eu cheguei aqui não tinha nada. Eu tentei imaginar na minha cabeça. Ela falou assim, pastor, eu só não ri por um milagre. Ela chegou para mim, pastor, quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, não tinha, já não tem nada, irmã. Não tinha, pastor, essa rua não tinha, essa aqui não tinha. E daí eu perguntei sobre aquela, como que é aquela cidade que nós somos? Salobro. E Salobro tinha 2 casinhas, agora não tem 10. Só tem um vilarejo com uma rotatória, com uma árvore na frente. Essa é a praça. Com uma igreja. Eu falei, não tem nada? Mas sabe o que me apaixonou, irmão? Por isso que eu quero trazer vocês a sonhar comigo. Andrei, ela estava apaixonada. Ela queria que nós fizéssemos visita, ela queria que nós fizéssemos o culto a livre. Quem viu lá, viu nos olhos dela, ela queria que nós visitássemos todo mundo, ela queria chamar todo mundo para a igreja, apaixonada pelo reino. Ela não estava apaixonada pelos 28 anos que ela, na nossa cabeça, ela perdeu. Na verdade, na minha cabeça hoje, ela só ganhou, porque quando ela chegar lá no reino, Deus vai falar, ei, servo bom e fiel, que negou seus sonhos, negou a sua vida. Eu quero que essa igreja tenha uma visão de investidores em pessoas. Mas não investidores de mandar recursos, investidores que perdem tempo em gastar tempo com pessoas. Eu quero pessoas apaixonadas, porque eu estava lendo esses dias, não sei se foi um podcast que eu escutei ou lendo, que tem um judeu que doou 2 bi para a missão. Então tem gente que doa mais que você. Fala para o teu irmão, tem gente que doa mais que você. Tem fundação, tem espírita que doa mais, tem lojas que doa mais, tem outras, mas o que custa é o nosso tempo apresentar Jesus. E quando eu olho a missionária Socorrinha apaixonada, Soraya, fala, não, estou aqui 28 anos, ainda com a mesma vontade, ela não estava deprimida de estar lá. É isso que chamou a minha atenção. Ela não estava 28 anos naquele deserto que para nós seria uma luta. Eu fiquei pensando, olhando lá, seu Zito, para ela, eu falei, se Deus colocasse nós lá, ia ser no mínimo um suicídio. Porque ia ser uma prova muito gigante. Olha onde Deus me trouxe. Olha para que Deus me chamou, mas ela estava feliz. Por quê? Porque ela sabia da vontade do Senhor é mudar vidas. E eu quero chamar você aqui na frente, eu quero chamar a banda. Eu quero fazer um voto
Eu, você e Deus. Só vem aqui para frente quem quer ser instrumento do Senhor aqui na terra. Quem quer ver a vida ser transformada através da sua vida a partir de hoje. Eu quero chamar você que quer fazer um voto diante do Senhor, que quer ser instrumento de Deus para mudar a vida de pessoas, que vocês vão doar tempo de vocês comprometido com outras pessoas. Eu quero fazer um divisor de águas na vida de vocês, que vocês querem uma mudança de mente, de querer investir tempo em pessoas. Que a partir de hoje vocês possam investir tempo em pessoas. Então, a nível, o Senhor está olhando para a sua vida e eu quero fazer esse voto com Deus. Você pode vir aqui para frente. Você que quer investir tempo, quer ser instrumento do Senhor aqui na terra, quer ajudar pessoas. Você que quer mudar histórias de pessoas. O meu sonho é que não fique ninguém no banco, porque Deus precisa de você. E se você não vir, Deus vai mandar outro, mas que a obra dele vai ser feita, vai ser feita. Não se preocupe. Eu não quero ir. Não se preocupa. Vai outro em seu lugar. Mas se você também vir, você tem propósito de ficar anos aqui na terra, 90 anos, porque você está tendo utilidade. Me chama em meio à tempestade. Aleluia. Eu vou descansar, confiarei em você. Comigo estás, confiarei em você, que comigo estás. Se a tempestade vier me afogar, sei que não vais me abandonar. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Tu és fiel. Você que quer ter um sentido na sua vida, de ajudar pessoas, é um voto diante do Senhor. Eu estou chamando você aqui não para receber bênção, mas sim para você querer ser instrumento. Confiarei, pois sei, comigo estás. Se a tempestade vier me afogar, sei Aleluia. que não vais me abandonar. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Você que quer ser instrumento, o Senhor quer mudar a sua história, seu casamento, a sua vida. Só tem como dar certo se você estiver com Cristo, fazendo a obra dele. Você que foi chamado para fazer a obra do Senhor. Essa parte não. Aleluia. Tu és fiel. Pareço não ter fim. Aleluia. Não me abandonas, pois cuida de mim. Fica no sol. Tempestade vier me afogar. Aleluia. Aleluia. Me
abandona. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Se a tempestade vier me afogar, sei que não vais me abandonar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Aleluia. Se a tempestade Posso ouvir tua voz a me chamar. Minha tempestade vem minhas forças, guiarei, pois sei, comigo estás. Confiarei, pois sei que comigo estás. Se a tempestade vier me afogar, sei que não vais me abandonar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Se a tempestade vier me afogar,